Salve, salve família vascaína! Tamo junto, galera, para mais um vídeo aqui. E a pergunta que não quer calar: e agora, como é que fica? Então vou estar respondendo aqui pra galera como que eu penso, né, sobre tudo que aconteceu nesse dia de ontem aí. Vamos estar fazendo uma breve análise aqui sobre a partida, sobre essa derrota do Vasco aí na estreia da Libertadores. Vamos também estar falando aí sobre o próximo jogo do Vasco no Campeonato Carioca, Vasco e Botafogo aí no final de semana, que o Vasco precisa de um resultado para estar se classificando. Então vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a vitória do time júnior do Vasco, também contra o Botafogo aí no dia de hoje por 2-1. Vamos estar falando sobre a virose, galera, que continua atacando aí o elenco do Vasco. Tem muitos jogadores no hospital aí nesse momento, então vamos dar uma palhinha sobre isso. E no final aí tem o Mário Responde, que é uma pergunta em relação também à Libertadores e a continuação aí do Vasco nessa fase de grupos aí. Então vou estar respondendo, galera. Então mais uma vez, eu sei que é um dia difícil, é uma ressaca dessa derrota aí, galera, mas cara, por favor, vamos continuar aí acompanhando, vamos tentar esquecer essa derrota e vamos passar a bola pra frente. Então peço pra galera aí deixar o like aí pra dar moral aqui pro canal. Não vamos desistir do Vasco nunca, porque o Vasco é amor, o Vasco é paixão e o Vasco é acima de tudo do torcedor, né, galera? Então é isso, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que participa aqui do canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui embaixo. Aqui eu trago notícias diárias do nosso Vascão, então vocês sabem que vocês vão estar sempre bem informados. E também toda noite ali por volta das 10, 10 e meia da noite eu entro ao vivo aqui pra gente trocar uma ideia, conversar de Vasco, não importa se é derrota, vitória, empate, política, qualquer coisa aqui, a gente está disposto a conversar e analisar os fatos que acontecem aí dentro de São Januário, galera. Então ontem eu fiz uma pergunta aí pra galera, muita gente acertou, a maioria das pessoas acertaram. A pergunta foi: quem foi o capitão do título do Vasco na Libertadores de 1998? E como vocês sabem, foi nosso ídolo aí, Mauro Galvão, né? Então muita gente acertou, parabéns a galera que acertou. E a pergunta de hoje é em relação ao Campeonato Carioca, galera. Então já deixa aqui nos comentários a sua resposta. Quantos títulos do Campeonato Carioca tem o Vasco? E então, se você não sabe, dá uma pesquisada, volta aqui e deixa nos comentários. E se você sabe, já deixa nos comentários aqui e amanhã eu trago as respostas para você, galera. Então, galera, agora fica aquela pergunta, né, Vá? E agora? O que vai acontecer com o Vasco aí nessa fase de grupos, depois dessa partida? Como a gente sabe, um jogo aí extremamente ali, fraco, né? Um jogo muito feio de se ver pelo time do Vasco. No primeiro tempo que o Vasco entrou muito nervoso na partida, tomou uma pressão muito grande da Laú no começo do jogo, conseguiu dar uma igualada ali no meio do primeiro tempo ali, teve até algumas chances. O Riascos teve aquela bola cruzada que acabou chegando no travessão, e se aquela bola entra, o resultado do jogo poderia ser completamente diferente, tá entendendo? Então o Vasco realmente não foi bem. A gente sabe que o elenco do Vasco não é um elenco forte. Eu falei aqui várias e várias vezes durante essas últimas 2 semanas que a gente precisava ter feito contratações pontuais ali, principalmente para o ataque e para a defesa. Porém, não aconteceu. Chegou um jogador, o Bruno Silva, que provavelmente joga de volante, né, como a gente viu, mas também pode atuar como zagueiro. Então vamos ver como esse jogador vai estar sendo utilizado pelo Zé Ricardo aí nas próximas partidas. Vamos ver se ele consegue encaixar ali na zaga e dar continuidade aí para essa fase de grupo da Libertadores, galera. Em relação ao jogo em si, jogadores aí, os únicos jogadores que eu achei que tiveram um pouco mais de destaque, ele foi o Desábato, né, que estava jogando bem ali, estava fazendo aquele feijão com arroz que ele sempre faz desde o começo do ano. E também não achei que o Rildo foi mal, apesar de muita gente falar que ele é um jogador de segundo tempo, que entra bem ali, pega uma zaga cansada, mas o Rildo sempre se doa, sempre se entrega ali, e também não achei que o Rildo foi mal, galera. Porém, acabamos no segundo tempo tomando um gol numa falha absurda do Paulão, um cara que tem mais de 1,90 m de altura, deixou um baixinho lá tomar a frente dele no corpo, conseguiu ali botar a bola dentro da grande área, levar e chutar embaixo do Martin Silva, né, um chute forte. Muita gente falando que foi falha do Martin Silva. Eu sinceramente não acho que foi uma falha, porém era uma bola defensável. Se o Martin tivesse conseguido cair um pouco antes, ele podia ter conseguido defender aquela bola, mas não tem como a gente criticar o Martin Silva, porque não foi embaixo das pernas, não foi uma bola ali fraca. Então, enfim, fica aqui aquela meu desagrado, né, com tudo que aconteceu, essa falha absurda na nossa zaga. Porém, uma outra coisa a salientar aqui também é que se o Rildo tivesse feito aquele gol de cabeça 2, 3 minutos antes da Laú ter aberto o placar,
tudo poderia ter sido diferente também. Um grande cruzamento do Pikachu, né? O Rildo cabeceou, o goleiro dos caras acabou conseguindo defender aquela bola, né, espiritualmente, conseguiu tirar aquela bola, a bola não sobrou para o Riachos, passou do lado do Riachos, e daí, logo depois, a Laú acabou fazendo gol ali e saindo com a vitória de São Januário. No pós-jogo, né, o Zé Ricardo deu uma entrevista, defendeu ali o Evander, falou que a torcida não deveria ter vaiado ele, até porque é um garoto, e não fez uma má partida, segundo o Zé Ricardo. Eu discordo, acho que o Evander fez uma má partida sim, não gostei do futebol dele durante a partida ali, até quando o desabito saiu, que o Evander deveria ter voltado para jogar de segundo cabeça de área, não voltou, largou o meio campo, porém, essa é a minha opinião, eu sei que outras pessoas vão pensar de forma diferente, e o Zé Ricardo também salientou que a saída do desabito, que muitos de nós torcedores não tinham entendido, foi a pedido do jogador, ele pediu para ser substituído e daí o Zé Ricardo acabou fazendo aquela substituição, tirando o desabito, colocando o André Giz e deixando um buraco no meio campo ali no jogo de ontem, galera. Mas então é isso, vamos bola para frente, vamos tentar esquecer essa derrota, eu sei que é difícil, foi em casa, São Januário estava lotado, galera, mas vamos tentar esquecer, vamos tentar focar daqui para frente e torcer, galera, para o Vasco conseguir um bom resultado no jogo contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Vai ser difícil, mas como eu já falei ontem, ano passado, no final do Brasileiro, o Vasco conseguiu uma vitória lá no Mineirão, então tudo é possível, galera. Pode ser que o Vasco consiga sim uma vitória, não vou falar que vai ser fácil, mas existe a possibilidade. Libertadores é assim, e o Vasco, como eu falei ontem, nas Libertadores de 98 e 2012, Vasco perdeu na primeira partida e depois conseguiu ir bem, né, um título e umas quartas de finais. Obviamente que os times que o Vasco tinha naquela época eram um time muito superiores tecnicamente, mas cara, tudo é possível, eu não vou desistir nunca do meu time, principalmente estando numa Libertadores da América, galera. Agora vamos falar de Vasco e Botafogo, né? Final de semana tá chegando aí, Vasco e Botafogo. O Vasco precisa do resultado para poder estar se classificando aí para as fases de semifinal da Taça Rio e também para a fase semifinal do Campeonato Carioca. Então o Zé Ricardo já avisou que ele vai com força total para esse jogo. Não vai ter essa história de poupar jogador, como ele tinha falado antes na semana passada, que ia estar poupando os titulares e tudo mais. Agora ele mudou de ideia, vai estar levando o time titular para esse jogo. Falei até isso ontem, não tem que essa de ficar poupando, agora tem que usar força total, ainda mais depois dessa derrota aí, senão a torcida vai cair em cima, tá entendendo? A gente precisa ganhar, precisa se classificar, precisa convencer o torcedor que o time tem condição de no mínimo brigar por essa classificação na fase de grupos, e nada melhor que o Campeonato Carioca para poder testar o time, fazer mudanças. Acho que ele vai fazer mudanças nesse time aí, já tá claro que essa zaga aí, Paulão e Eraso, não tem condição nenhuma de estar atuando como titular, então acredito que ele volte para um 3-5-2 que ele tinha testado anteriormente, ou então ele faça mudança aí, colocando o Erley ou o próprio Ricardo Graça. Então vamos ficar de olho, vamos acompanhar os treinamentos aí durante essa semana e vamos torcer para o Vasco voltar a melhorar o futebol que estava jogando ali na fase de pré-Libertadores e possa dar um ânimo, né, para o torcedor para voltar a acompanhar com vontade realmente, e que dê ali um pingo de expectativa para a gente poder ainda pensar numa classificação nessa fase de grupos aí, galera. Uma outra informação, o Martin Silva vai estar fora desse jogo contra o Botafogo, então complica um pouco. Ele está na pré-lista aí da convocação do Uruguai, né, para um campeonato que vai rolar aí. Então o Martin Silva deve estar desfalcando o Vasco para esse jogo. Então, obviamente, Gabriel Félix deve ser o titular e João Pedro deve ficar na reserva aí para essa partida, galera. Logo agora acabou, né, o jogo do campeonato dos Júniores, né, da Taça Rio. Vasco acabou conseguindo uma vitória também contra o Botafogo, nosso adversário do profissional do final de semana. 2-1 o jogo, e os gols marcados pelo Vasco foram pelo zagueiro Miranda, um zagueiro que já vem tendo oportunidades aí no profissional com o Zé Ricardo, e o outro gol marcado pelo Léo Reis, um atacante também muito forte, muito rápido, que entrou no lugar do Hugo Borges no segundo tempo e acabou marcando o gol da vitória ali no segundo tempo ali, consagrando essa vitória aí do time sub-20 do Vasco, já com um novo treinador desde a saída do Marcos Alexandre. Então vamos torcer também para a molecada merece, sempre o Vasco está trazendo novos jogadores aí para o profissional, então fico feliz com a vitória. Obviamente a minha expectativa é para o jogo contra o Botafogo do final de semana do time profissional, e ver como o Zé Ricardo vai estar armando aí e tentando levantar o ânimo da galera depois dessa derrota ontem em São Januário, galera. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa virose
que tá atacando os jogadores do Vasco aí já desde o final de semana passado. Muitos jogadores tendo problemas. Paulinho tinha ido pro hospital, outros jogadores também tiveram problemas, aí Ricardo Graça e tudo mais. E hoje aí, cinco jogadores acabaram tendo que parar no hospital. Estou no hospital nesse momento. O Caio Monteiro, o Thiago Galhardo, o Bruno Cozendei, o Wellington e o Paulo Vitor, todos no hospital. Parece que o Vasco vem fazendo análise da água que eles estão dando para os jogadores durante o treino e tudo mais. Parece que pode ser que tenha alguma coisa nessa água aí que está intoxicando nossos jogadores. Zé Ricardo falou que não queria botar culpa na virose e tudo mais, mas isso aí com certeza atrapalhou, principalmente o Paulinho, que entrou no segundo tempo muito apagado, tinha ido para o hospital tomar soro e tudo mais. Então, galera, vamos continuar acompanhando, vamos torcer para não ser nada demais, para a galera poder estar boa o suficiente para poder jogar aí já no final de semana. Mas é preocupante, né? É preocupante um time profissional do nível do Vasco tá aí com muitos e muitos jogadores com uma virose. Então é estranho isso, não dá para entender muito bem, ainda mais numa fase aí de Libertadores da América, quando você precisa dos seus jogadores 150% preparados para poder estar jogando as partidas, galera. Então vamos continuar acompanhando, vamos torcer para os jogadores se curarem e estarem bem o suficiente para treinar e se dedicar à partida do final de semana, principalmente nomes aí como o Thiago Galhardo, que eu quero muito ver o moleque de titular, o próprio Cozendei, um que eu quero que o Zé Ricardo comece a dar oportunidade também. Então, galera, essa aqui fica aqui minha expectativa de melhora dessa molecada aí, que eles possam estar voltando o mais rápido possível a treinar, galera. Agora chegou a hora do Mário Responde. A pergunta mais feita nos comentários era: e aí, Mário, já era? Galera, não já era. Não vou mentir pra vocês, não acredito que já era. É só o primeiro jogo da Libertadores. Perdemos. E tava em casa. Ficou difícil? Ficou muito difícil. Mas, galera, ainda não acabou, galera. Tá só no começo. Vai que o Vasco ganha do Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Vai que o Vasco consegue um empate ou então uma vitória contra o Racing fora de casa. Vocês vão falar que eu tô iludido, que eu tô isso, aquilo. Galera, é possível. Futebol é 11 contra 11. Quantas vezes a gente não viu aí times com elenco fraco conseguir chegar, conseguir ganhar campeonato? É possível. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, não vai ser uma derrota que vai me deixar de ser vascaíno. Eu vi hoje aí no meu canal uma galera deixando de ser inscrito só porque o Vasco perdeu ontem. Que vascaíno é esse? Que vascaíno é esse que uma derrota para de torcer? Como é que pode isso? Não dá pra entender, galera. Pô, não tô chateado, não tô isso, mas pô, fiquei triste com a derrota, fiquei, mas vou deixar de ser vascaíno? Não vou. O amor não acaba, galera. A paixão pelo clube não acaba. Perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. Pô, tem que estar triste, temos que cobrar o treinador, temos que cobrar a diretoria, temos que cobrar. Tinha que ter trazido reforço? Tinha que ter trazido reforço. Não trouxe. Mas agora, galera, temos que apoiar o time que está lá. Não tem que ficar nessa de ficar aí, não sei o que, não sei o que lá. Não, vamos torcer. Vamos torcer. O Vasco está numa Libertadores da América, galera. O Vasco está na Libertadores da América. Vamos cobrar essa diretoria por reforço. Vamos cobrar essa diretoria para patrocínio. Vamos cobrar essa diretoria aí para organizar toda essa bagunça que eles fizeram aí depois dessas eleições. Mas pelo time eu vou torcer sempre, galera. Então fica aqui meu desabafo. Fica aqui meu amor pelo clube, que vocês sabem que eu tenho. Então espero que vocês acompanhem esse meu pedido aqui. Vamos torcer pelo time, porque o time merece, galera. Beleza? Tamo junto. Mais tarde tem live, vocês sabem, 10h30 da noite, estamos ao vivo para trocar uma ideia. E aqui é de vascaíno para vascaíno, irmão. Não tem essa não, beleza? Vasco é Vasco, o resto é fiasco. Vasco!